Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Meu nome é Ítalo, e gostaria de agradecer a oportunidade, pelo convite, de produzir, para produzir esses vídeos, esses pequenos vídeos, falando sobre temas ligados ao Espiritismo. Muito obrigado pela confiança. Então, vou procurar honrar aí a confiança que depositaram em mim, trazendo as minhas reflexões, os temas que eu particularmente gosto muito de trabalhar, e espero que vocês gostem, para que vocês possam entender o contexto. Eu, ao mesmo tempo que fui convidado para produzir esses vídeos, eu também fui convidado para fazer uma palestra para um centro lá na Austrália, um centro espírita chamado Light and Peace. E como já estava começando a produzir o material dos vídeos, eu sugeri que fosse feito uma palestra, que eu fizesse uma palestra, né, sobre os mesmos temas. Eles aceitaram, eu fiz a palestra pelo Zoom, o Zoom permite que a palestra seja gravada, e aí eu, peguei duas palestras de 40, 50 minutos, fatiei para produzir esses pequenos vídeos que, que serão apresentados numa sequência à medida que eu for postando. Então, a partir de agora, fiquem com uma palestra, espero que vocês gostem e que toque o coração de vocês, tá bom? Vamos lá. Como a Elaine falou, mandamento maior, introdução, e aí é meio que abuso da minha parte, propor uma introdução a um assunto, já que eu não tenho certeza se vocês vão me convidar de novo para dar prosseguimento. Mas, de qualquer forma, fiquem à vontade, muito à vontade mesmo. E como subtema, o extraordinário amor de Deus, porque, para quem não lembra, o mandamento maior fala basicamente de amor a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. E aí a minha ideia era que, antes de falar dessas três dimensões do amor, era de falar do amor do Pai. E aí eu destaquei esses dois objetivos, que é reconhecer que Deus nos ama incondicionalmente e identificar, pelo menos, duas posturas distintas que podemos ter diante do amor de Deus, tá? E aí tem dois tópicos, a Trindade Universal e o amor de Deus, onde a gente vai falar rapidamente, um pouco dos três vértices, da síntese de tudo que existe, representado pela Trindade Universal, e em seguida falar do amor de Deus e a parábola do filho pródigo, que é uma parábola que eu gosto muito e, sinceramente, eu ainda vou tentar descobrir por que Kardec, não sei se eu vou conseguir, por que Kardec não colocou essa parábola no nosso Evangelho. Então, a Trindade Universal, e o amor de Deus. Bem, então, como eu falei, tudo que existe é representado por esses três tópicos. Isso está na pergunta 27 do Livro dos Espíritos. E a Trindade Universal representada por Deus, Criador de todas as coisas, o Espírito e a matéria. Nessa questão, os espíritos respondem a Kardec mencionando o fluido cósmico universal como um elemento, que tem, propriedades da matéria, mas especialmente ele é utilizado. Aliás, o espírito só pode atuar sobre a matéria a partir, do fluido cósmico universal. Se isso não existisse, o espírito não conseguiria, atuar sobre a matéria. Tá? Bem, para que a gente possa aprofundar um pouquinho só, porque o tempo não permite aprofundar mais na questão da Trindade Universal, e nem esse é o foco da nossa apresentação hoje, eu vou, ir para a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é o que é Deus, e respondida da seguinte forma pelos Espíritos.
Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu diria que essa é uma das perguntas mais mencionadas aí em palestras, né? Definição, né? Bem sintética do que seria Deus, né? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. A inteligência suprema ou a, a soberana inteligência é o primeiro atributo da divindade. Isso mencionado lá o que está no livro dos Espíritos, na primeira pergunta, na Gênesis, no capítulo 2, no item 9, está lá como primeiro atributo da divindade. E são 8 atributos, né? Eu vou mencionar apenas um. Então, os atributos da divindade são toda aquela característica que Deus, para que seja Deus, tenha. Então, não tem como pensar num Deus sem aquele atributo. Então, foi essa a lógica que Kardec utilizou para poder sistematizar e tentar minimamente descrever ou definir um ser tão, né, gigantesco como Deus. E esse é o primeiro atributo, né? Suprema inteligência ou soberana inteligência de Deus. Bem, causa primária ou primeira de todas as coisas. Isso me fez viajar, né? E aí tentando imaginar uma situação que é difícil, quase impossível de imaginar. Imagina Deus nos instantes que antecederam a criação. Bem, ele estava sozinho, né? E aí ele não tinha preocupação, ninguém, né, perturbava ele podia ficar relaxado, né, tranquilo. Agora, pô, mas deve ser muito chato esse negócio de ficar sozinho, sem nada, né, com toda a sua grandiosidade. E eu imagino que um dos objetivos de Deus ao criar tudo que existe tenha sido dar sentido para a sua própria existência. E quando ele cria tudo, tanto a matéria quanto os espíritos que iriam habitar esse universo, ele automaticamente dá sentido também para todos os elementos que existem. Isso é fantástico, né? Isso é maravilhoso, né? Sei que é algo fictício, só fruto da imaginação, mas à medida que ele cria tudo, além de dar sentido para a sua existência, ele também dá sentido imediatamente à existência de cada um. E aí isso remete, né, ao início propriamente dito do tema, né, o extraordinário amor de Deus, denominado no livro chamado Cristianismo, a Mensagem Esquecida, de Hermínio de Miranda, em que ele diz que o amor de Deus é o princípio ordenador do universo. E eu achei essa definição fantástica, porque se a gente lê a primeira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec tenta, né, extrair dos espíritos uma definição, definir atributos, entender quem é Deus ou o que é Deus, e a gente vai perceber que todo o caminho ele vai na direção de uma racionalidade, a partir da inteligência divina. E o Hermínio destaca uma coisa que caminha paralelo com a inteligência de Deus. E uma das reflexões que eu fiz, né, foi que a inteligência de Deus se manifesta no que ele faz. Agora, o amor de Deus se manifesta no como ele faz. Essa divisão entre o que ele faz e o como acho que amplia um pouco a visão em relação à divindade. E se Deus deu inteligência a nós, ele também deu essa inteligência para a gente pensar sobre o próprio Criador, porque tudo que existe, o corpo humano, o universo, a maneira como o universo funciona, dá uma ideia da grandiosidade, da inteligência, porque é tão complexo, tudo funciona de forma tão ordenada, que não tem como imaginar, né, um ser diferente, né, tão grande, tão perfeito. Agora, como ele fez isso? É nesse momento que o amor de Deus entra.
com cuidado, com preocupação, querendo sempre o melhor a tudo e a todos, porque o objetivo é a evolução. E se o objetivo dele é que nós evoluamos, é porque ele nos ama. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, né? Bem, falamos um pouquinho de Deus e, né, desse conceito que Hermínio traz como o amor de Deus como sendo o princípio ordenador do universo. Agora vamos ao outro vértice, o espírito. Então, trazendo a resposta dos espíritos da pergunta 23 e 24, né, o princípio o espírito é o princípio inteligente do universo, e a outra, a inteligência, é um atributo essencial do espírito. Isso me fez lembrar aquela frase bíblica né, de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E se Deus tem a inteligência, e se Deus sente coisas, então nós também. Nós temos a inteligência, precisamos dela para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento, né, a nossa capacidade de entender e de perceber o mundo. E essa capacidade nos dá e nos traz, porque tudo que nós sentimos tem a ver com a forma como a gente percebe o mundo e tem a ver com a interpretação que eu dou para o que está acontecendo, com as minhas crenças. Então, se aquilo contraria a minha crença, eu vou pensar uma coisa, se coincide, eu vou pensar outra. Se eu sou atacado, eu sinto um sentimento. Se eu sou reconhecido, eu sinto outros. E a gente está falando de sentimentos básicos, né? Alegria, medo, tristeza, raiva. Mas aqui eu estou me referindo a um sentimento que é mais depurado, que ele vai se desenvolvendo ao longo das encarnações sucessivas, que é o amor. Que da mesma forma que Deus nos ama, a gente também precisa desenvolver essa capacidade de amar ao longo das encarnações, né, sucessivas. E aí eu queria compartilhar com vocês uma experiência muito, muito interessante que eu tive, que foi, né, se tem uma coisa que a gente pode fazer para se aproximar da divindade, é contemplar a natureza, contemplar a criação. A natureza, ela tem uma capacidade de comunicar coisas para nós como se Deus estivesse falando conosco. E aí eu, né, assistindo, né, ao pôr do sol por volta de 5h18 da manhã, né, lá no Nordeste, né, meio a contragosto eu fui, né, fui lá, minha esposa está nessa vibe aí já faz um tempo, e aí desci lá às 5h e pouco da manhã e o sol, assisti pela terceira vez assistindo o pôr do sol, ou melhor, nascer do sol, desculpa. Eu me dei conta daquele facho de luz que fica na água e eu pensei uma coisa, caramba, se tiver alguém em outro ponto dessa praia, né, enorme, ele vai estar vendo esse mesmo facho de luz vindo na direção dele. Então eu estou aqui olhando o sol, esse astro gigantesco, e tem uma faixa de luz na minha direção. E outra pessoa longe, vendo o mesmo nascer do sol, vendo essa mesma faixa na direção dele. E naquele momento, na terceira vez, passando por aquela experiência, contemplando a natureza, eu pensei, caramba, ao mesmo tempo que Deus se ocupa com todas as coisas que acontecem no universo, ele é um Deus pessoal. Ele cuida de mim. Ele quer o melhor. Ele tem disponibilidade para se relacionar comigo. Olha que interessante, algo que é humanamente impossível. Se eu estou ocupado com o trabalho, não tem como me ocupar ao mesmo tempo com meus filhos. Se eu estou ocupado com meus filhos, não tem como ao mesmo tempo me ocupar com o trabalho. Mas ele é tão perfeito, ele consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. E isso é uma demonstração do seu amor, porque ele é um Deus pessoal. E ser um Deus pessoal não tem a ver com a inteligência dele, entende? Tem a ver com a capacidade que ele tem de amar. Bem, pessoal,
Com esse slide, nós fechamos o primeiro vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Realmente essa experiência foi muito legal, foi muito marcante. E eu queria externar o meu desejo de que eu realmente esteja sendo instrumento da vontade do Pai e esteja escolhendo, né, o conteúdo, os tópicos, a forma de abordar, né, e tudo isso esteja alinhado com a vontade de Deus. E baseado nisso, eu realmente, né, nutro o desejo de que eu tenha realmente conseguido tocar o coração de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.